Papai, eu tô com fome. Cala a boca, moleque. Não tá vendo que vai passar o episódio do Max Netton no Aquário Social? Agora fica quieto aí e vamos assistir. Cara, tu acredita que a parte mais difícil do programa inteiro é fazer a intro, porque é a única parte que não consigo ser natural. Eu não consigo fazer uma intro falando, ai gente, episódio número 6. Estamos aqui com o Max Netton. Fala aí, Nathan, como que você tá? Fala, galera, mais um vídeo aqui do canal Aquário Social, galera. Nathan, me fala um pouquinho de você, cara. Eu tô muito feliz que você tá aqui no programa, né? Primeiramente falando, estou muito feliz aqui. Não sei se dá pra ver a felicidade do meu rosto. Eu que agradeço, cara. Eu fui convidado aqui, aceitei o convite muito feliz. A gente separou aqui o horário de cada um, porque a gente somos pessoas e peixe muito ocupado, né? Finalmente aqui organizamos agora. Organizamos aqui. Conseguimos um horário junto. E agora eu tô aqui pra falar de animação no YouTube e qualquer coisa que aparecer pela frente. Sobre animação? Sim, eu faço animação, você sabia disso? Oxi, explica aí pra mim, eu não sabia, cara. Claro, com certeza, meu consagrado. Meu nome é Max Neto e eu vim do YouTube, como vocês me conhecem. O YouTube me empurrou para várias outras plataformas, a qual levo minha vida hoje, produzindo conteúdo, desenhos, mas, né, por assim dizer, para ganhar minha vida com isso. Eu consigo ganhar minha vida até muito bem, tenho 20 anos e estou vivendo aqui no Brasil há mais de 20 anos. E agora, só nesses últimos, deixa eu contar aqui na minha mão, 4 anos da minha vida. O que foi isso? Não, é que eu só fiz uma reação, cara. Eu senti como se estivesse sendo observado. Não, mas você está sendo observado. Estamos um do lado do outro. É verdade. É que às vezes você olha pra outro canto que não seja eu acho que tem alguma outra pessoa. Agora você tá olhando pro teto, o que era isso? Nada. Tá lindo! Ai, coloquei na TV sem querer. Ah, é Aquário Social, o jumpscare. Nathan, você Mas tinha... vamos lá. Tá, vamos agora começar a sério o programa aqui. Cara, então, você mencionou que você iniciou parte da sua carreira na internet com o YouTube. E hoje em dia você não tá tendo mais a mesma frequência que você tinha antigamente. E eu queria saber, e não só eu quero saber, como seu público quer saber, o que aconteceu contigo? Por que você não está mais postando vídeos no YouTube? Claro, eu vou falar muito bem o motivo. O número 1 motivo é porque eu odeio todo mundo. Que isso, Brincadeira. cara? É brincadeira, Ah, bom. Ai, corta essa parte na gravação. Não precisa cortar, tô brincando. Mas, ó, do motivo principal é porque quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube, eu comecei a fazer como qualquer outra pessoa começa a fazer conteúdo, que é por diversão, por amor, sabe? Ali você posta coisas sem muito compromisso, segue a vida, até eventualmente o sorte do destino, alguma coisa assim, dá certo. Acaba furando pouca bolha, sai, chega mais pessoa, aí começa a se inscrever, aumenta o view, aí vem daí, beleza. Quando isso começou a dar certo, foi na época que eu conheci vários amiguinhos online que eu tenho hoje em dia e conheço, tipo... Acho que o mais conhecido, assim, até hoje, ativamente posta vídeo no YouTube, é o W. Lucas, que faz muito tempo que eu não converso com ele. E não é porque a gente brigou, que a gente tem nossas próprias vidas e cada um seguiu pra um lado. Ele continuou fazendo animação e eu foquei pro outro lado. Eu fui bem mais experimental quando eu tava postando vídeo, quando começou a gerar lucro pra mim, gerar um dinheirinho. Eu falei, tipo, caramba, realmente dá pra viver disso? Uau! Comecei ali, pegava o AdSense do YouTube. E foi graças a esse dinheiro, na verdade, juntando e com a ajuda dos meus pais, que eu consegui comprar meu computador novo, que tá aqui do meu lado até. Opa! Sim, eu consegui melhorar o meu computador com o dinheiro do YouTube. Então, foi muito mágico pra mim na época. Tipo, caramba, olha aí, não tem prova mais definitiva que isso, tá ligado? Pô, melhorei meu computador. Agora eu consigo jogar jogo, me juntar com meus amigos. Foi um dia absurdo, mano. Eu lembro como se fosse ontem, mano. Jogando Minecraft pela primeira vez, sem dar tela azul no meu computador, mano. Absurdo, mano. Absurdo. Nossa, quando a gente vive com um computador terrível, e não só a questão do jogo, quando a gente cria conteúdo, quando a gente faz arte com um computador péssimo e depois troca pra um computador decente, é uma experiência surreal e a gente, tipo, abre muitas novas oportunidades pra nossa vida.
não só de arte, como de entretenimento. Mas também existe aquela questão, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai entendendo as coisas que a gente realmente quer fazer e a gente acaba fazendo muita coisa que a gente fazia num computador antigo, a famosa síndrome do PC Gamer. Eu não sei se você já ouviu falar isso. Exatamente. Eu não só sei como eu passei por isso também, porque eu acho que sempre que você vê alguém, tipo assim, alguém com um computador mais limitado, a pessoa fala, tipo assim, nossa, quando tiver um computador melhor, eu vou, sabe, eu vou comer tudo, eu vou, tipo, eu vou jogar todos os jogos, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Só que é evento canônico, cara. Você pega um computador melhor, você joga os primeiros 5 jogos, assim, animado, aí depois vai, tipo, você pega algum jogo que você fica abrindo diariamente, assim, aí, tipo, você percebe que não era tanto o mundo como você imaginou que era antigamente, tá ligado? Claro, você consegue jogar com seus amigos, o jogo não trava mais com seus amigos, mas tipo assim, acaba tendo... Quando você finalmente... É aquela frase, né, mano? É a ânsia de ter e o tédio de possuir, mano. Clássico. Nossa, isso... Óbvio, é insubstituível ter um computador gamer, mas é aquela questão. A gente eventualmente conhece o tédio e a gente começa a fazer repetidamente as mesmas coisas, que nem... Exato. A gente estava falando no início do programa sobre que eu recentemente estou jogando muito Balatro. E Balatro é um jogo relativamente mais simples. E eu tenho um computador bom hoje em dia, e o que eu só jogo? Balatro. Um jogo que rodaria até naquele meu PC de bosta, sabe? Então, às vezes a diversão não vem nem do quão complicado é o jogo. É o que me deixa triste saber que sempre que vai sair algum jogo ele sai com os gráficos mais realistas, porque além dele não vai ter uma boa performance no meu computador, porque além do meu computador ser bom, ele não é o computador mais moderno que tem. E que, tipo assim, eu acho que acaba perdendo muito pra jogo estilizado assim mesmo. Tipo, um que lançou recentemente chamado Hi-Fi Rush. É um joguinho bem... Ele é bem quadrinho, estilizado, assim. E me venceu muito. Eu peguei, comprei ele. Na real, eu recebi ele de presente. Falar que eu comprei é errado. Eu recebi ele de presente pra um amigo anônimo, que eu não posso falar o nome. Mas aí, eu peguei o jogo... Uau! Eu peguei o jogo e peguei e platinei ele, joguei, cara. E, tipo assim, o jogo não é, tipo... Não tem os gráficos mais realistas, não tem uma história mais complicada. Mas ele cumpriu o papel dele. É um jogo divertido. Foi divertido. E é dublado ainda por cima. Caramba. Olha que maravilha. Ó, eu posso estar enganado, eu prefiro até que você me corrija, mas o Hi-Fi Rush é aquele jogo que parece com Jet Set Radio. Yes! Oh, Ele tem um... Não, pera. O Jet Set Radio... Pera, Jet Set Eu vou Radio pesquisar é aquele que aqui. é de fazer manobra. Vou pesquisar, vou colocar na tela só pra confirmar Eu aqui, acho que ó. você está confundindo com Bomb Rush. Bomb Rush, ó, deixa eu... Bomb Rush é a sequência espiritual Aqui, ó. do Jet Set. É, esse aí. Aqui, esse ó, é o Hi-Fi. Hi-Fi Rush. Olha Nossa, só. que jogo lindo, mano. Que jogo perfeito, mano. Ai, que lindo. Ah, Dubladinho aí, perfeito. Do jeito que o brasileiro gosta. Ah, eu adoro o jogo dublado, cara. Puta que pariu. Mas é um assunto que eu não sei o que falar desse assunto aí, jogo dublado. Então, pra não... Esse foi uma aspas muito grande, mano, mas voltando pro assunto do YouTube lá, beleza, né, eu comecei a postar bastante vídeo, vocês podem até ver, tipo, visivelmente no meu canal, se você for scrollando, que tem uma época que eu comecei a fazer muito conteúdo do Psycho, que é fazer o vídeo dele num bloco, aí o Psycho e Icaro, aventura no Minecraft, não sei o que, e tipo assim, além de ser um conteúdo que eu gostava muito de fazer, porque é alguém que eu gosto de acompanhar e eu acho engraçado de assistir e tudo mais, era o que dava certo. E não é tipo querendo ser rude ou falar assim, mas pra quem vive de coisa na internet, óbvio, você sempre vai grudar no que tá dando certo. E foi o que eu fiz. Tava dando mais dinheiro, tava vindo mais gente pro meu canal e tava dando certo. Eu consegui comprar muita coisa com o dinheiro que eu conseguia no YouTube. É tipo... Imagina, sei lá, agora um computador game numa casa que falta reboco na parede. É eu, tá ligado? Era eu na época que eu tava fazendo esses vídeos. Só que, como é que era? Eu postava vídeo por semana, ou seja, todo domingo tem que ter algum vídeo de animação, sabe? E quando não tinha algum conteúdo de animação domingo, eu me sentia muito culpado. Porque tipo, nossa, foi uma semana inteira que eu poderia ter feito alguma coisa. Sabe aquela síndrome de trabalhador, de sempre querer trabalhar, mano? Nossa, cara. E começou a ficar demais pra mim. Aí foi nessa hora que eu comecei a tentar alguma coisa nova. Eu comecei a fazer quadrinho na época. Comecei a fazer o quadrinho Tracks Bounty, que o pessoal pergunta se eu vou continuar e infelizmente eu não vou conseguir continuar por fundos monetários mesmo, porque
o único jeito de eu conseguir continuar ele seria se eu recebesse bom pra continuar ele, tá ligado? Porque se eu focar nele, eu não vou conseguir trabalhar. tá ligado? Até um financiamento por fãs, você poderia fazer isso, sabe? Mas ainda Sim. assim é algo que não dependeria de você, sabe? Porque se fosse depender de mim, eu faria quadrinho minha vida inteira, mano, porque eu gosto mesmo. É um negócio que eu amo de fazer. Expressão dos personagens, personagem interagindo, história. Mas que doa muito a cabeça. Se eu pudesse pegar a parte artística e fazer o quadrinho, eu faria, mano. Sendo pago assim pra pagar minhas contas e comer no próximo dia, tá ligado? Eu entendo muito bem esse sentimento, Nathan. Mas é algo triste porque, infelizmente, o dinheiro se torna um problema na vida. Isso é muito. Principalmente que a gente mora no Brasil e a gente tem que pagar o triplo e o quádruplo de Ai, tudo que a que gente dor. recebe de fora. Que dor. Ai, meu Deus, cara. Poxa. Aí foi nessa época e também, junto com o quadrinho, que eu comecei a fazer comissão. E eu comecei como qualquer pessoa leiga na internet que começa a trabalhar, que é vende um ali pra um amigo, sabe, que pagou ali uma coxinha pra você. Aí você continua, aí eu divulgava no Twitter e vinha uma pessoa assim a cada 2 meses pedir alguma coisa. Era bem pouquinho, era bem mexurucazinho mesmo. Mas quando você não desiste, chega mais pessoa, aí um recomenda pro outro, gosta do seu serviço, volta. Aí foi começando a acumular. Aí, como foi começando a acumular, começou a dar mais certo do que o canal no YouTube. Aí eu tive uma opção. Eu tinha várias opções, no caso. Eu peguei a que foi melhor pra mim. Eu poderia continuar postando vídeo e fazer comissão, que ia ser tipo o dobro de trabalho pra mim. Eu poderia só voltar a postar vídeo, ao qual, na época, eu acho que tava começando a deslizar pra baixo, assim. Os vídeos começaram a pegar menos view. E eu não queria ficar grudado com algo que eu não sabia que ia dar certo monetariamente, porque eu tenho chegado na idade que eu ajudava meus pais em casa a pagar conta, e é bem importante pra mim receber algum fundo monetário, assim. Principalmente na minha idade, né? 20 anos e ainda morar nas casas do pai, você tem que pelo menos ajudar monetariamente, né, mano? Pra não ser um estorvo na casa. Aí as comissões começaram a dar muito certo, aí eu foquei totalmente nas comissões, vendendo desenho pra outras pessoas, pra youtubers até, fiz animação pra alguns youtubers de Minecraft até. Foi aí que eu deixei de postar vídeo e dei toda a minha atenção à comissão. Aí fiquei trabalhando assim, semana. Uma semana eu fazia 3, aí tipo, conseguia dinheiro, ajudava na internet. Eu cheguei a pagar meu curso de inglês com desenho de comissão. Aí eu fiquei com menos tempo de postar vídeo. As animações mesmo, que geralmente requer mais trabalho, eu ia ganhar menos. Então não tava valendo muito a pena assim pra mim. O seu nicho é algo muito difícil de ser rentável a longo prazo. Eu sei, eu sei como é. Eu conheço várias E pessoas. eu também tenho muitos exemplos no privado. Tipo, a comunidade de animação sofre muito por conta dessa questão de frequência. E eu acredito que, tipo, uma coisa legal agora que você está investindo nas comissões, investindo em trabalhos alheios, agora você está conseguindo trabalhar com algo que não só tá valorizando mais o teu trabalho, como acredito eu, você pode me corrigir, tirou todo esse peso que o YouTube traz. Porque, Nathan, é horrível a gente ter uma pressão na cabeça de tipo, caramba, toda semana tem que ter vídeo. E vídeo de qualidade. Vídeo de uma qualidade técnica muito alto, que nem sempre a gente tá com cabeça pra focar. Sabe? Nossa, nem me fala, mano. É tanto que é bem visível. Tem alguns vídeos meio específicos que se você olha assim bem com a lupa, eu já tava tipo desistindo já praticamente de fazer alguma coisa de qualidade. Eu comecei, tipo, mano, é triste de falar, mas eu tava tão focado em postar vídeo domingo que tipo tinha vídeo que eu terminava tipo em 2 dias fazendo muito rápido só pra ter alguma coisa pra Caramba. postar, tá ligado? É muito triste quando isso chega. E meio que tu educou a tua cabeça a criar algo independente ou não se você tava com vontade. E isso só é Então, terrível. E se tratando da arte, isso cria um outro perigo que faz você até mesmo ter, tipo, dependendo da sua cabeça, você poderia até ter raiva dos próprios trabalhos, sabe? Então, eu peguei um pouco de ranço pelo que eu fazia, tipo... chegou um tempo que eu fiquei sem ideia, praticamente, tipo... se você olhar, tipo, os últimos vídeos que eu postei mesmo, antes da época que eu fiquei, tipo, em hiato, um tempo muito longo no YouTube, e, tipo, eu ainda até posto animação no YouTube, mas é animação que eu faço no meu tempo, quando eu tô livre, pra alguma collab, alguma colaboração que eu fiz, aí eu fui liberado pra postar.
Coisa que eu produzo mais por mim mesmo, tá ligado? Porque eu quis e tinha habilidade pra fazer e fiz. Não que eu deixei de fazer totalmente, mas... Cara, o que tu tinha falado, eu me livrei muito dessa pressão. Essa pressão foi embora mesmo de mim, tipo... De produzir algo rápido pra postar. Foi embora. Agora, tipo, tudo que eu faço no meu trabalho hoje em dia, eu faço no meu tempo. Converso com uma pessoa. E acho que, tipo, eu nunca tive um trabalho... Uma dor de cabeça hoje, assim, por causa... sei lá, pressão do YouTube, assim. Não aconteceu mais comigo. E tu tem uma flexibilidade maior em escolher, vamos supor, pessoas que te tratam bem e que valorizam teu serviço, sabe? Porque, tipo, Exato. é muito comum, hoje em dia até tá... Enfim, a gente não precisa entrar muito nesse assunto, mas só pontuando, hoje em dia tá viralizando uma treta de, tipo, pessoas que trabalham no ramo da edição que não têm os trabalhos devidamente valorizados, sabe? Então, E o legal que você conseguiu encontrar pessoas que, não só pessoas, acredito eu, que é muito maior e eu acho muito foda isso, mas você encontrou pessoas que valorizam o teu serviço e estão dispostas a fazer você viver disso e não é a mesma pressão que você tinha com o YouTube, sabe? então, mano, eu acho que talvez não seja conhecimento de muitas pessoas. Que eu tenho postado só no Twitter na época. Mas eu cheguei até a trabalhar com assinado, sabe? Nome assinado mesmo. Olha! Pra uma empresa real que existiu, assim. Eu cheguei a trabalhar. Você no YouTube. Felizmente o trabalho acabou, mas isso aí é por motivos da empresa mesmo, não tem nada a ver com isso. Mas foi real, aconteceu. Eu assinei o negócio e trabalhei mesmo, profissionalmente mesmo, assim, com algo. Nossa, mas isso é do caralho. E pensar que Isso você. é! Porra, e pensar que tu iniciou no YouTube fazendo o teu trabalho e às vezes, tipo, tu fez de maneira espontânea e não imaginando o potencial que isso iria chegar na tua vida. Então, cara, é muita sorte, tipo, e polindo a habilidade. Porque, tipo assim, se eu não tivesse sempre polindo minhas habilidades, eu não ia, tipo, conseguir pegar os trabalhos que eu peguei, porque tem que ter um nível de experiência muito cabeça, assim, pra ficar resolvendo um problema e ter ideia pra resolver na hora e produzir alguma coisa. Todo esse negócio de produção, assim, no Brasil é bem complicado. Arte, Nossa. desenho, criação de música, edição de vídeo. Qualquer coisa assim que você consegue imaginar, no Brasil, começa a ficar muito difícil, porque pensa assim, na cabeça de, sei lá, de uma. Que o que normalmente tem no Brasil são mães, pais de 40 anos que soam muito pra conseguir, tipo, um salário mínimo por mês. Aí, como é que tu explica o filho desse casal querer, tipo, gastar R$ 80 num desenho, sendo que você poderia usar isso pra comprar comida ou alguma coisa assim, tá ligado? É absurdo, Nossa, mano. cara, acaba sendo muito desvalorizado. Tipo, é É. uma reflexão que constantemente é tocada nesse podcast aqui. Não é a primeira vez que a gente conversa disso, Uhum. desse assunto, mas Até imagina, porque outros artistas passaram por aqui, sim, né? sim, algo muito comum de escutar é pessoas antes de fazerem seus projetos ambiciosos na internet ou na vida em geral, eles sempre estabelecem uma base financeira, porque é impossível tu iniciar vivendo de arte, depende muito de sorte. Nesse caso não é só como eu posso dizer, não é só sobre habilidade. O mercado ele tá ficando cada vez mais difícil. E é como você mesmo disse, é muito mais comum uma família, é muito mais comum alguém optar para não investir na arte, porque isso acaba sendo algo visto como luxo. Obviamente, nesse caso de comissão. Em alguns nichos acaba se tornando mais comum, mas ainda assim não o suficiente para alguns artistas conseguirem viver disso. E acaba deixando o mercado algo muito difícil de se viver logo de cara. Logo de cara é impossível viver assim. Acho que é muito difícil alguém no Brasil pensar em imaginar de viver só disso. Eu não sei como, mas tipo, às vezes eu tenho que caber na minha consciência e lembrar que, tipo, caramba, se eu pudesse, tipo, agora pegar algum lugarzinho pra ficar assim, eu conseguiria, porque eu ganho o suficiente por mês pra me sustentar, eu sozinho, assim, tá ligado? Daria muito pra fazer isso, mas eu opto por morar aqui ainda na casa dos meus pais, porque além de eu não ser só um estorvo aqui e ajudar eles, tá ligado? Porque Uhum. mesmo se eu não tivesse pegado um trabalho online, agora eu provavelmente só
estaria trabalhando em algum lugarzinho aqui, algum mercado por perto, e eu ainda estaria morando aqui, na casa dos meus pais, ajudando ele com as contas, sabe? Eu acredito que muita gente que cresce com medo de morar na casa dos pais, pode ser por causa de... Às vezes pode ser meio sufocante, porque você não tem privacidade e tal. Mas, cara, às vezes com a conversa dá pra conviver, assim, tá ligado? Eu passo por muita dor de cabeça aqui em casa, por coisa normal, sabe? A família, ninguém é perfeito. Mas eu tenho uma conversa bacana aqui com meus pais, sabe? E eu acho muito legal. É muito. Chega até a ser fofa. Não, mas isso é incrível, cara, porque tem muitos casos que a família pode implicar até mesmo em cima da sua decisão de trabalho que você quer tomar para a vida. É muito comum escutar artistas que têm dificuldades em querer seguir o ramo da arte porque a família não acredita. E como você já se validou e como você tem essa ajuda constante, e você mesmo falando que o clima é muito fofo, é legal, me dá um belo sorriso na minha cara, olha aqui. Então. Mas às vezes pode ser. Meu Deus do céu, o peixe sorrindo. Mas às vezes, assim, há casos à parte, mas sempre no começo não foi mil maravilhas, foi. É muito difícil você explicar pros seus pais na casa que você mora que. Pra ter paciência, porque quando você começa, sempre começa muito lento, sabe? É o fundo monetário. Mas foi muito caso à parte, tipo, eles me apoiaram, eu continuei fazendo o que eu tô fazendo. Poderia não ter dado muito certo, aí eu estaria trabalhando em algum mercadinho por aqui perto, mas a minha sorte é que deu no que deu, e deu certo mesmo. Eu consigo viver disso aqui agora, trabalhando disso, né? E tem essa questão que você citou que, tipo, os pais sempre vão preferir que, tipo, você quer ganhar dinheiro? Não, você tem que ganhar dinheiro agora, não sei o quê. E é um mercado que é bastante lento e complicado, às vezes, de fazerem as coisas darem certo. E, Nathan, mudando de assunto aqui, quer dizer, é o mesmo assunto, só que com uma perspectiva diferente. Você é alguém que trabalha muito com a animação, trabalha muito em desenhar, e eu queria saber, uma pergunta genuína. Eu queria saber, Diga. existe algum estilo artístico que você quer muito explorar e ainda não teve essa oportunidade? Seja por tempo, não importa. Existe algum estilo artístico que Eu acho você... que o estilo. Acho que entendi a pergunta. Eu acho que o que eu faço hoje em dia acaba sendo bem versátil, porque eu acabo produzindo pro projeto que eu tô agora, que eu tô em alguns projetinhos que eu não posso falar muito, mas eu posso falar o que eles pedem. Acabam pedindo muito coisa de efeito visual. Que, tipo, sei lá, você vê em animação fogo, água, sabe? Alguma coisa animada assim, eletricidade, efeito assim. É uma parte do que eu acabo fazendo porque eu treinei essa parte, assim. De vez em quando eles pedem arte também. Arte renderizada, com um negócio bonitinho, a pintura bonitinho. Eu também tento focar em tipo, bastante cores, assim, sabe? Cada arte que eu faço é uma oportunidade de aprender alguma coisinha nova. Tanto que recentemente nas artes que eu tô fazendo agora, pelo menos nas últimas duas que eu fiz que eu passei a cor, eu tava praticando valores de cores, que é tipo... Você usar cores bem mais versáteis e ainda assim deixar elas mesclando legais, tá ligado? Isso é E por mais interessante. que eu não tivesse feito isso, não é como se eu não fosse conseguir manter meu emprego agora. Mas eu aprendi mais, sabe? Tem muitas coisas que eu poderia pegar pra aprender, e eu posso, mas quando você já tem algo que já tá dando certo, você acaba, tipo, inconscientemente ou conscientemente dando mais atenção pra aquilo e deixa as outras coisas bem mais assim de lado, sabe? Deixa ele no canto, tipo, programa 3D. Eu poderia muito mexer com o programa 3D, só que como que eu já tô fazendo já tá dando muito certo, acaba ficando bem na lateral, assim, um plano pra um futuro, assim, sabe? Não acaba mexendo muito, né? Não, mas o tempo ele também influencia bastante no que a gente vai experimentar ou não. E o legal de trabalhar com a arte é justamente, tipo, você aprender estilos diferentes, você aprender ferramentas diferentes, só agregam pro seu trabalho como um todo. Porque tem como aplicar nas outras coisas. E eu achei curioso você citar que, tipo, agora você recentemente fez algumas
comissões envolvendo você trabalhar mais com fogo, efeito especial, isso e aquilo, que apesar de ser a animação, é algo diferente do que você focava em outros momentos. E às vezes esse tipo de foco faz você ter uma perspectiva muito diferente da parada. Então, quando você começa a trabalhar com animação ou arte, acontece muito caso de você começar focado numa coisa e seu trabalho no futuro ser algo totalmente do outro lado, ainda sendo arte ou animação, assim, por exemplo, mas é algum lado que você não esperava, sabe? Tipo assim, você pode ver o que eu produzo aí quando eu posto alguma arte, mas tipo assim, eu não tenho muita experiência com desenhar animais, por exemplo. Certo. Tudo que eu fiz, assim, nunca precisou desenhar animal, mas eventualmente no futuro, talvez peçam e eu vou ter que, tipo, dar meus pulos pra fazer e aprender em cima disso, tá ligado? E não vai ter onde correr, se pedirem... E não vai ter pra onde correr. Tu vai ter que só ficar vendo tutorial ou puxando assim, e meio que... tudo que tu já construiu vai fazer ficar mais fácil, mas não deixa de ter a sua dificuldade, sabe? Exatamente. É aquele negócio, requer 10.000 horas pra você masterizar alguma coisa. Vixe, rapaz. Filho. Cara... Tipo assim, o máximo que quanto mais você aprende a fazer alguma coisa... Pra aprender a fazer alguma coisa nova dentro, acaba ficando mais fácil porque você já tem toda aquela experiência, sabe? Gigante, assim. Eu até queria perguntar pra você, Nathan. Tu é uma pessoa que tem um peso artístico muito interessante, muito bem desenvolvido, e isso faz eu me questionar, tipo, quais referências você teve ao decorrer da sua vida que fizeram você ter essa base tão grandiosa que você tem hoje, cara? É uma ótima pergunta. Quando eu tinha começado lá no começo mesmo, lá no começo de tudo, eu tinha... Cara, é muito bizarro falar isso, porque eu acho que não tem muita gente que conhece. Mas quando eu comecei a pegar mesmo pra aprender a desenhar, eu comecei a fazer quadrinho. Eu fazia quadrinho no caderno. Uns quadrinhos bobinhos com eu mesmo, assim. Era eu e meus amigos da escola, em alguma coisa bobinha assim. Só que eu só comecei a fazer esses quadrinhos no caderno. Não foi porque nossa, que vontade de aprender a desenhar, eu comecei a fazer. Não, eu usava bastante a internet na época e eu via acho que é uma página no Facebook que era as Crônicas de Wesley. Acho que... Você consegue dar uma pesquisada aí, mano? Deixa eu ver. As Crônicas de Wesley. Eu consigo sim. Wesley. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó. Deixa eu ver. Foi isso aí, mano. Eu acho tão bizarro ver isso aí hoje em dia, porque isso é o que eu via, tipo, em 2016, 2017, no estilo antigo, o estilo antigo dele, não era nem esse cartunzinho aí. Que eu via, eu achava muito engraçado, e eu comecei a fazer. Eu basicamente comecei, tipo, copiando ele, assim, no meu caderno. Ele tinha alguma punchline, aí eu fazia a mesma punchline, só que era eu e meus amigos, tá ligado? Assim... Aí eu comecei a desenhar por causa disso. Eu cheguei até a desenhar um negócio pra ele, mandei na página do Facebook dele, ele viu e gostou bastante. Ele gostou da minha arte feia e horrorosa naquela época. O dono das Crônicas de Wesley? Ele viu. Ele tem uma página do Facebook, eu mandei mensagem e foi ele que viu. Ele agradeceu a fanartzinha que eu fiz. Tu tem essa fanart até hoje? Cara, se eu tenho, ela deve estar na minha pasta antiga de desenho. Eu posso dar uma olhada aqui, mano. Enquanto eu tô olhando aqui, eu falando que... Aí quando eu comecei no YouTube, eu tinha duas coisas em mente. Eu tinha bastante o Senhor Pelo na cabeça quando eu comecei. É tanto que os primeiros vídeos que eu fazia no Clip Studio na época, no Flipa Clip, era cheio de gritaria, sabe? As expressões faciais, assim, exagerados, o olhão, tá ligado? Meio que a inspiração tinha completamente como base a maneira que o Senhor Pelo animava e criava as histórias dele. Sim, certo. Sim. É louco. Caramba, não vou achar, mano. Não, enquanto você procura, eu só queria mencionar, é muito louco essa parada de referências que a gente desenvolve quando vai produzir alguma arte, porque meio que inconscientemente a nossa cabeça estabelece algumas regras e quanto mais a gente vai testando, mais a gente vai
tentando ir para um caminho mais autêntico. A gente vai criando as nossas regras, a gente vai tentando se desvincular daquilo que era a nossa inspiração e tentando desenvolver o nosso. Eu não sei se isso fez sentido para você, Nathan, porque Fez sim, poxa, fez sim. isso é algo maravilhoso, sabe? Porque parece que você tem a base de algo e quando você entende a regra, você começa a quebrar essa regra e desenvolver algo único. Eu consigo, tipo, cara, eu tô na minha cabeça exatamente o que isso aconteceu, mano, até. Porque Opa! eu comecei a fazer animação como qualquer outra pessoa faz, que é tipo, pega o que tá dando certo e tenta, né? Que tipo, na época era o que era? Era o Toon Vlog do Psycho que tinha. E o Drawmask na época também, que postava bastante. É tipo, é as imagens que você tem nessa época, tá ligado? E eu comecei a fazer, obviamente, e que nem a galera que eu gostava. Então era quase um a um, tá ligado? Só que, com o passar do tempo, eu comecei a criar uma imagem visual. É tipo, se desenvolve e você, tipo, mal percebe, sabe? Desenvolve no plano de fundo, assim. Mas o jeito que eu desenhava os personagens, o jeito que eu fazia eles mexer, e até as coisas que eu apresentava na tela, tudo começou, tipo, a morfar, assim, tá ligado? Começou a ficar mais meu estilo, meu jeito de contar uma história. Tipo, é tanto que você percebe isso quando você vê alguma outra pessoa fazendo o seu estilo, tá ligado? E, tipo, a pessoa toma decisões que você tomaria. Tipo, ele fez o dedo desse personagem maior aqui, por causa que é pra exagerar o que eu faria. O personagem se mexe como se ele estivesse, tipo, pulando, assim, na cama elástica nessa hora que eu faria isso, tá ligado? E eu consigo ver muito isso, cara. É absurdo. Tipo, quando você vê que você tem essa identidade visual forte e que você mesmo reconhece, assim, tá ligado? Caramba, tu fez eu ficar maluco num pensamento aqui, porque ser um artista é basicamente a gente pegar um monte de referência e fazer um Frankenstein até gerar o nosso, certo? É E o você Frankenstein. citou pessoas que usam você como referência, e é meio maluco pensar que, tipo, caramba, Você vira parte do Frankenstein. você vira parte desse emaranhado de referências que é a arte, o universo artístico. Absurdo, cara. É muito legal de imaginar isso. E se tu achar aí o quadrinho, é só mandar aqui que eu jogo na televisão. Eu não consegui achar. Eu acho que eu teria que logar na minha conta do Facebook antigo, que eu não tenho. Mas era Ai, tipo assim, era uma fanart que eu fiz no digital. Era tipo a linha toda tremida e era só o bonequinho dele olhando pra direita, assim. Todo cagadinho. Acho que dá pra imaginar, assim. qualquer coisa, se normalmente. você achar depois no off, você manda pra mim e eu coloco aqui na tela. Vai aparecer em algum lugar aqui. Eu Aqui na posso tela. tentar, talvez, logar no Facebook nessa conta antiga, porque eu lembro o e-mail, agora a cena eu tenho Não, certeza. mas Não isso posso pode tentar, ficar pra então. depois. Pode ficar tranquilo, Nathan. Pode ficar tranquilo. Depois a gente resolve Alright. isso. Ah, bom, o tom do programa até agora foi algo mais entrevistativo, sabe? Mas Aham. soltando um pouquinho esse lado mais de apresentador, eu quero mencionar para não só para ti, mas como público, eu e o Nathan, a gente já se conhece tem um tempo, a gente tem muita história junto, a gente tem muitos Sim. amigos em comum, a gente e poxa, eu fico fascinado, genuinamente, eu não falo isso nem porque a gente é amigo, eu genuinamente fico fascinado com o teu estilo artístico. E não só isso, cara, com o estilo de comunicação que você tem na internet. É algo que, sabe, tu é uma grande referência pra mim. Tu é um Caramba, caba cara. que eu sinto que, genuinamente, mesmo se não tiver uma tela pra você desenhar, só você mesmo falando, eu acho que já é o suficiente pra prender a atenção das pessoas e cativar as pessoas. E isso é algo que eu acho muito especial em ti, algo que eu genuinamente tenho um carinho muito forte, sabe? Caramba, mano. Aprecio suas palavras carinhosas, mano. De verdade. Eu Pô, também né? cara, eu gosto muito também, como, tipo. Eu acho que eu lembro a minha primeira impressão quando eu te conheci, mano. Que, tipo, na minha cabeça, tu sempre passou essa vibe mais fora da caixa, assim, sabe? Tipo, eu poderia ver, tipo, 3 pessoas, 4 pessoas, 5, numa chamada de voz, e você tá no meio. E tu ia se destacar muito pelo jeito que você fala e apresenta as coisas que nem um apresentador de TV e fala sobre edição. E produz também, porque o que tu faz é absurdo na edição de vídeo. Eu via, tipo, tu postando print e mostrando na cal, rapidinho, alguma coisa que tu editava. Eu ficava, tipo, com ele regalado, mano. Porque tu produz um bagulho de absurda qualidade
imensa que você... É o que você não vê normalmente. E eu não tô falando nem de, tipo... Ai, nossa, que edição bonita você vê no YouTube. É só um negócio com transição e efeito sonoro. E, tipo, reverb e tá ligado? Não, é uma camada a mais. É literalmente uma produção, tá ligado? É a mais, assim. É uma produção muito boa. Tem a camada no Photoshop, os bonequinhos que você faz distorcido, que mexe a boca. Aí mexe, cria uma historinha, põe eles andando no cenário. E eles mexem a boca, aí vem uma mão. Aí tudo isso é uma metáfora pra outra coisa. É absurdo. Cara, eu... Pra mim, passa a vibe de Jack Stauber e Don't Hug Me, I'm Scared, mano. Que Mas, são, assim, mano, são... é uma produção assim, mano. Cara, eu tô bobo e, de fato, são duas referências que eu gosto bastante, agradeço de coração por suas palavras e eu digo o seguinte, cara, eu sou um espelho, só tô refletindo você, tá bom, bonitão? Todos os elogios que tu deu pra mim, na verdade é pra você, cara, porque meu amigo momento fofo, né? Momento fofo do programa. Se fosse espelho mesmo, você estaria desenhando agora e eu estaria editando vídeo. Isso é verdade? Ah, mas o aquário ele reflete aí. É verdade, né? O aquário reflete. Foi refutado e o teu computador ali no canto ele também reflete. Verdade, mas ele reflete outra coisa. Ele reflete... Foda-se, eu não sei o que ele... Enfim, Nathan... Ainda bem que você não perguntou, que eu nem ia saber o que dizer. Agora, o negócio é o seguinte aqui, agora eu tô ficando mais solto aqui, porque eu tenho uma questão mental que quando eu começo a gravar o podcast, você já deve ter percebido isso, é muito diferente de eu estar em cal de boa, porque... surge umas pressões dentro da cabeça, que, enfim, aquela frescurada. Mas o ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte aí, Nathan. Você falou referências de artistas que você gosta bastante, mas uma das coisas em comum que temos é que eu te recomendei uma série que você ficou fascinado a ponto disso virar uma das tuas principais referências, no caso, principais recomendações quando se trata de recomendar uma boa série. Que eu te recomendei a série Ruptura, Nathan. Inclusive, a gente pode separar esse momento do podcast para não só falarmos dessa série, como falarmos de outras obras que a gente recomenda ao público. Obras essas que podem ou não serem ótimas experiências para o público e um impulso criativo bom, né? Ótimo, mano. Vamos falar de boa escrita. Boa escrita. Por onde a gente pode começar sobre Ruptura? Primeiro que você que tinha descoberto ela e passou pra mim que nem um pendrive, mano. eu olhei pra série e eu pensei, caraca, essa série é tão criativa, ela é tão única. Cara, foi um absurdo o dia que eu te recomendei essa série, porque a gente tava à toa na cal e eu falei, Nathan, essa série é tua cara, mas só que, tipo, sem embasamento algum. E realmente era sua cara. Então, o cara acertou meu gosto de série, mano, aleatoriamente na sexta-feira à noite, mano. Calma, deixa eu tentar achar uma série de Ruptura pra... Uma série não, uma imagem de Ruptura. Uma série não. Aqui, ó, tem essa imagem aqui, ó, de Ruptura, tá bom? Tá bom essa imagem aí? Fogo, ali, ó. Aquilo ali é eu com um menino na cabeça, trabalhando 2 vezes. Cara, essa série é absurda de boa, mano. Pra quem não sabe o que é o Ruptura e por que eu tô mencionando essa série, cara, eu sempre quis falar abertamente sobre essa série, tipo... Cara, é uma série que tem um conceito... Olha a prolixão. É uma série que tem um conceito muito interessante que ela cria 2 personalidades na mente de um indivíduo, que é... Uma das personalidades é de trabalho e a outra personalidade é da vida social, da vida de lazer. E meio que a gente consegue acompanhar esse universo distópico de uma maneira muito cativante, porque tem muito mistério no meio, o trabalho deles não faz sentido nenhum, é uma coisa ultra interessante e sem contar com cenários ultra bem desenvolvidos, porque tem toda essa estética de liminal space, um cenário enorme, grandioso, de escritório e vazio, um cenário que dá uma angústia, que dá uma ansiedade, o vazio de Ruptura. E o que mais fascina essa série é todo o desenvolvimento, os personagens, tudo isso, que agora teve a 2ª temporada esse ano, né? Que eu e o Nathan tava assistindo junto.
Sim, a gente assistiu, a gente começou ela junto, e depois o horário começou a ficar mais complicado. Mas a gente viu os episódios, cada um por si, e coisa bonitinha. Mas é absurdo. É absurdo, porque essa série sempre termina num ponto que, meu Deus, eu quero mais, sabe? O que vai acontecer? What? E eu gosto de mencionar também o fato que foi falado pela galera que produziu, mas a ideia dessa série veio numa conversa aleatória que eles tiveram, tipo, cara, se a gente tivesse, se a gente, tipo, a gente acha o trabalho entediante, e se a gente tivesse uma personalidade, dividisse só pra trabalhar e voltava assim, instantaneamente e tal, pra nossa vida. Aí foi daí que a série surgiu, mano. Acho que você pode dar uma pesquisada sobre isso, se é real o que eu tô falando. Acho engraçado. Independente ou não se a série surgiu dessa maneira, é interessante pensar que muitas ideias incríveis que a gente vê nos dias de hoje surgiram por acidente. Muitas ideias surgiram dessa Tudo maneira. começa num e se? Aí, e se? Aí, pronto. E se a gente fizesse isso? E não só isso, cara, tipo, a gente tá de boa e do nada surge uma piada, só que é uma piada muito genial e a gente pensa, caraca, e se a gente expandir essa piada? Aí surge um conceito bacana. Aí esse conceito bacana gera um filme bacana. E esse filme bacana, às vezes, gera inspiração de outras coisas e é um efeito borboleta absurdo, o lance das ideias, entende, Nathan? Voltando... Às vezes é um filme que tem um conceito muito bom, mas o diretor não sabe explorar o conceito desse filme. Caraca, tem um filme que é exatamente assim, cara. Que tem... Qual que é o filme? É o Pequena Grande Vida, aquele filme lá que... Ah, sim, a gente falou sobre isso. Porra, cara. Nossa, esse filme me dá um ódio, cara, porque ele, pra quem não sabe, o Pequena Grande Vida é um filme que tem um conceito excelente, é uma sociedade que aprendeu a encolher as pessoas e, tipo, isso afetava positivamente na economia, as pessoas que se encolhiam basicamente viravam milionárias e conseguiam ter mansões, existiam cidades de mini pessoas e, tipo, porra, é um conceito muito bom, só que o filme ele vai pra um caminho péssimo. É muito ruim, sabe? Ai, caramba. Ele começa a trabalhar, ele tem um conceito pra trabalhar, fica trabalhando namorico de personagem. Ai, fica trabalhando. Ai, tal personagem aparece, vamos ter empatia por esse personagem, sendo que tem todo um universo interessante. Nada a ver. Ai, me dá o conceito, o conceito tava interessante. Eu detesto esse tipo de coisa quando algo tem muito potencial, só que o potencial acaba sendo desperdiçado, porque isso faz pensar no quão abrangente é a arte, sabe? Uma das coisas que eu percebo, tem muito artista que pensa de um jeito muito individualista no próprio trabalho. Eles pensam, tipo, e não tá errado. Não existe uma regra do certo e o errado. Mas tem muitas obras que surgem algo 100% idealizado pelo artista que acabam não sendo um bom entretenimento, sabe? E não necessariamente toda arte precisa ser um entretenimento, mas tem muita arte que surge com puta de um potencial, mas por não ter esse lado pensando como o público poderia interpretar, reagir ou até mesmo interagir com a obra, às vezes não tem o devido valor, entende? É abrangente, nem todo caso é o mesmo, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi. Eu entendi. Ao qual até me lembra, tipo assim, eu gosto de ver esses negócios com um conceito legal. Você vê muita coisa com um conceito bacana, assim, surgindo de mente de pessoas únicas, sabe? Alguém pensa na ideia, aí escreve alguma coisa, ou produz algum short film, assim, tal, alguma coisa assim. E me lembra de mim, porque, tipo assim, eu queria fazer, cara, eu tenho muita inveja do Norante que fez isso, mano. Mas o cara fez a sériezinha pra ele lá, que, tipo, tem um conceito bacana, sabe? Ele tem a produção, ele mesmo faz a animação do negócio dele. Cara, eu queria fazer isso há muito tempo e eu não consigo, sabe? Ter essa ideia e passar pro papel, assim. Eu não consigo fazer isso, porque se eu fizer alguma coisa assim, eu vou ter que fazer um devoto de muito meu tempo pra isso, e se eu fizer isso, eu morro, tá ligado? Eu literalmente morro. Mas, pera aí, Nathan, você, em nenhum momento da sua vida... Quer dizer, perdão, perguntei de um jeito péssimo, mas você sente que, independente ou não, se você não tirou no passado, você sente que você, algum momento, vai tirar? Porque um dos elementos mais cruciais que acontece
É que às vezes a gente quer fazer muito algo, mas a gente nunca encontra o momento de iniciar. A gente fica É, adiando, sabe? mano. Você. Eu tive muito disso também, mano. Eu fui muito ser humano normal de ficar procrastinando. Tipo, nossa, eu queria muito fazer um negócio que, tipo, nunca começava. Aí eu ficava na ideia. Eu até comecei a fazer o quadrinho, só que eu comecei num tempo tão ruim, mano. Foi tipo. A ideia foi boa, mas tipo, eu comecei num tempo tão ruim da minha vida, eu tava tão cheio de coisa pra fazer já, não deu, mano, né? E às vezes isso influencia como seria o desenvolvimento, porque você iniciou em um período ruim, uma obra que É, era o seu então. sonho. E, Sabe o que você mais vê hoje em dia? Gente muito jovem produzindo coisa absurda, tá ligado? Tipo o cara que criou as Backrooms, mano. Ele tinha caramba, tipo. Ele tinha tipo 17 anos quando ele fez aquilo, porque ele mexia no programa 3D. Aí fez aquele vídeo de explorando assim, deu muito certo. Muito certo. Tu acha que se ele tivesse 25 anos trabalhando de CLT e tivesse essa ideia, ele ia conseguir botar em prática? Talvez ele conseguisse, sabe? Nada é impossível no mundo, mas não seria a mesma coisa. Porque, tipo assim, pensa assim, você tem no papel agora, você tem um jovem de 17 anos que criou um negócio absurdo e você tem um homem de 30 anos que criou um negócio absurdo. O que que vai chamar mais atenção? É o caralho. jovem de 17 anos que criou um negócio absurdo, tá ligado? Porra, Nathan, olhando por esse ponto faz todo sentido e tem Sim. tem aquele agravante que quanto mais a gente cresce, mais amargurado a gente fica com algumas questões É. e E, tipo, não é questão da gente sendo rude, mas, tipo assim, não, sim. nunca vai ter tempo, nunca vai ser tarde demais pra aprender alguma coisa, sabe? Se você realmente põe seu tempo. Mas, cara, nunca vai se comparar, sei lá, ao moleque de 14 anos que fez o negócio de Lego do Spider-Verse, mano. Puta que pariu, ele até participou do filme, não é? Aquele. Sim, e ele foi falado por muito tempo, mano. Ele tem 14 anos, ele fez um negócio absurdo desse, mano. Se fosse alguém de 20 anos, ninguém ia falar nada, mano, nada. Nossa, mas um artista jovem que inicia fazendo uma obra extraordinária é que nem ganhar na loteria do É um portfólio, soco na sabe? cara, mano. É um soco na É cara pra quem faz a uns. mesma coisa e é mais velho, mano. Pô, tem este outro agravante, sabe? Essa perspectiva, sabe? Mas ao mesmo tempo eu consigo entender o que você diz, Nathan, em relação a tipo, você tá crescendo e às vezes você não vai sentir aquela mesma energia, aquela mesma vontade de trabalhar nas obras ambiciosas que a gente ficava fantasiando quando mais jovem, porque A gente fantasia quando é jovem e quando a gente acaba vivendo esse momento quando é jovem, é uma fantasia gigante, sabe? nossa, é maravilhoso. E principalmente quando a Quando a gente gente tem as cresce, ferramentas. e tem um conhecimento pra isso, tá ligado? Só que quando a gente cresce, acaba virando mais tipo. Acaba virando mais tipo rotina do que realmente tem toda aquela magia, sabe? Tipo, se eu agora com 20 anos, certo? Se eu com 25 anos ainda estiver trabalhando com arte e animação, alguma coisa, e eu conseguir fazer alguma coisa em uma empresa, sei lá, no terceiro filme do Spider-Verse, por exemplo, tá ligado? Sei lá, ainda ia ser tipo mágico pra mim, mas eu acho que nunca ia bater a mesma felicidade de quando eu tava vivendo a fantasia de um garotozinho de 15 anos que ama o Homem-Aranha, tá ligado? É muito diferente, mano. É absurdo. Isso me lembra de uma outra perspectiva, quando a gente assiste. Talvez seja uma mudança brusca de assunto, mas eu juro que a intenção é a mesma. Tipo, isso me lembra da Não, é totalmente. perspectiva como a gente enxerga uma obra, um filme, pode ser um filme de animação quando pequeno, e quando a gente cresce e revisita aquela obra. A gente começa a analisar detalhes que a nossa cabeça não era habituado. E agora a gente começa a enxergar com mais frequência, a gente começa a ver o filme com toda essa perspectiva maior, entender mais o desenvolvimento dos personagens, entender mais Sim, as mano. questões que estão implícitas dentro do filme. E acaba sendo mais chato, sabe? Eu acho, É, eu acho isso, tipo, às vezes depende, mas tipo, é incrível como uma só mídia vai passar alguma coisa diferente pra cada pessoa, dependendo da idade, tá ligado? Por exemplo, algum filme tristinho que o cachorro morre. Pô, a criança vai ficar devastada, tá ligado? Mas de repente, alguém adulto vai assimilar isso com uma mensagem mais diferente e o cachorro significar alguma outra coisa. Ou alguma outra idade vai só ver.
isso como forçado, sabe? O cachorro morreu só, não sei o que, é idade diferente, tá ligado? É absurdo como uma coisa só vai passar uma mensagem diferente pra cada pessoa e vai ter algum efeitozinho diferente na vida de cada pessoa. Que é, tipo, o efeito que eu lembro que, tipo assim, de vez em quando eu lembro desse absurdo, mas pensa assim, Freecast, pensa assim, cada pessoa que existe cada pessoa que você é amigo agora, nesse exato momento, ele tem uma imagem diferente de você. Tem, tipo, se você tem 60 amigos, tem 60 Felicasts na cabeça de cada pessoa, tipo, cada um individual tem um Felicast diferente, tá ligado? 20, 60 universos alternativos de Felicast, tá ligado? É absurdo. Cara, eu não só já refleti sobre esse assunto, como é assustador, porque tem universos onde a gente é vilão, tem um universo onde a gente são pessoas legais, onde somos pessoas bobonas. Tipo, tem inúmeras visões alternativas, não só de nós, como de todas as pessoas ao nosso redor, como nós temos essa visão das outras pessoas. Mas Sim. tudo é mais complexo. Tipo, não Pensa tem... assim, o pensamento que tu tem sobre mim... Opa, desculpa aí. Não, cortar pode continuar, perdão. Mas, por exemplo, você me conhece assim, né? Você me conhece há 3 anos, mais ou menos 3, 4 anos. Ou mais, sei lá, nem lembro assim, não consigo nem contar. Mas a visão que você tem sobre mim de um jeito e a outra pessoa que eu conheço, sei lá, há 7 anos aqui no Discord, é completamente diferente. E que vem outra coisa mais bizarra ainda. Eu sou a mesma pessoa pros dois, tá ligado? Só que, tipo, alguém vai confiar mais em mim pra desabafar. Alguém nunca vai me levar a sério, não importa o que eu faça, tá ligado? Alguém com certeza me vê como vilão, porque, sei lá, eu sem querer ignorei a mensagem da pessoa. E, tipo, já são 3 tipo, absurdamente diferentes imagens de mim, tá ligado? E eu sou, tipo, a mesma pessoa, tá ligado? É tipo a mesma coisa com um filme, ou, sei lá, algum arte. desenho, alguma produção. Sim, alguma música vai passar uma mensagem diferente pra cada pessoa. Pra algumas pessoas nem vai ter mensagem. Pra algumas pessoas vai ser só, tipo, o feeling da música, mano. O mundo é um lugar cheio de invariáveis assim, mano, e é absurdo. Eu acho assustador, cara. É uma coisa que... É assustador. Principalmente quando você trabalha com algo que... provavelmente você já teve esse sentimento. Isso é algo que se conecta muito com a criação de conteúdo, mas com o sentimento de você expor isso para um grande público de pessoas. Porque do mesmo jeito que várias pessoas têm várias visões, identidades alternativas da gente, imagine como o pessoal interpreta ou não o que a gente expõe. Sabe? Então, exatamente, porque a gente só mostra aquilo. A gente sempre vai mostrar aquilo que a gente tem de melhor, né? Dificilmente a gente vai ficar mostrando o que a gente tem de pior. E ainda assim, aquilo que a gente expõe, independente ou não se é de melhor ou não, vai ter inúmeras visões alternativas. Vai ter pessoas que vão interpretar de um jeito que às vezes é completamente diferente da intenção nossa como artista, criador que seja, quis passar. Exatamente. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com alguém que vive de internet, assim, é você tentar falar ou passar alguma coisa e ninguém entender o jeito que você quer, porque alguma outra pessoa falou de um outro jeito primeiro e o seu jeito não é mais o jeito certo, tá ligado? Eu vi muita gente que... Eu vi muita gente que tinha, tipo, sei lá, menos inscritos que alguma outra pessoa e teve uma ideia... tipo, bacana, mas é desmerecido só por causa disso, tá ligado? Só por causa de número na internet. Eu acho que, na real, o que eu falei, ele não conecta muito bem com o que eu quis passar, mas acho que você consegue, tipo, você consegue pensar mais ou menos no que eu tô falando. Assim. Não, eu consegui entender, porque às vezes alguém vê um conteúdo de alguém. Isso é algo mais inconsciente do que parece, mas eu já vi muita gente que vê o conteúdo de alguém e pensa, caramba, essa pessoa tem um número de inscritos, nem vou ver, porque dá a entender que, tipo, um canal pequeno, não tem credibilidade, mas isso é completamente equivocado, porque às vezes acontece, tipo, tem um canal pequeno, a gente vai assistir o conteúdo e fica, caralho, por que isso é um canal pequeno? Por que essa pessoa tem um canal pequeno? E da mesma forma que é assustador, porque... às vezes a gente vê um canal grande falando um absurdo
E E pensando, sai impune. pensando, caralho, por que ninguém comentou disso? Por que a pessoa tá saindo impune? Tem esses Exato. dois extremos, sabe? E até mesmo, Então. tipo, tem esse rapaz que tá falando esses absurdos, um canal pequeno, é um maluco, sabe? É muito louco isso. Ou vai ignorar, ou vai tipo, não, esse cara falou o negócio dele, é mais reconhecido que você. Então ele tá certo, e você tá errado. Nossa, isso Mas acontece também, bastante. quem é a gente pra falar disso? Que tipo assim, sei lá, as coisas não é tão fácil quanto parece também, mano. Isso como eu havia dito daquela questão, tipo, eu tenho muito medo de pensar, tipo, que todas as opiniões são reais. Eu tenho muito medo de pensar porque, porra, todas as pessoas do mundo são diferentes uma da outra, pensam de maneira diferente, enxergam o mundo de maneira diferente. E isso é maluco porque sempre vai existir alguém que vai estar contra a todo mundo, entende? Sempre vai ter alguém que vai estar contra a nossa opinião e tá tudo bem acima de tudo, desde que isso não passe de algum limite. E ficar viajando nesse tipo de pensamento extremo que o mundo é diverso, tudo é relativo, as pessoas são relativas, as ideias são relativas. Ficar voando nesse pensamento só faz eu às vezes me sentir ansioso, sabe? Eu entendo completamente, mano. Tem vezes que eu tô na minha caminhada e, tipo, acho que dependendo do dia, vai ter, tipo, algum dia que eu vou estar neutro sobre o mundo inteiro, sabe? Tudo que acontece no mundo. Às vezes eu vou estar caminhando, tipo assim, às vezes eu vou estar caminhando e eu vou pensar, tipo, caramba, o mundo é um lugar muito cruel, tá ligado? Ou às vezes eu vou estar caminhando e vou, tipo, caramba, nem tudo precisa ser tão complicado na vida, sabe? Tipo, dependendo do dia, mano. É absurdo. Isso é legal. E algo que intensifica isso é o uso de muita rede social, cara, porque... É o uso de muita rede social. Nossa senhora, porque a gente fica constantemente presenciando vários extremos sendo jogados de um jeito muito rápido pra gente. E às vezes, tipo, eu tô no meio do meu dia e eu fico pensando, caralho, nesse exato momento tem alguém sofrendo. Eu até falei isso em outro podcast, é bizarro esses pensamentos intrusivos que vêm do nada na nossa cabeça, e isso define muito como vai continuar o nosso dia, porque genuinamente deixa mal esse tipo de coisa, tipo... Às vezes estraga, às vezes fica caramba, fica mal, assim. Nossa, pensamento intrusivo é um assunto assustador, porque eu acho que todo ser humano na Terra tem isso, e às vezes nem comenta sobre esse assunto, porque, tipo, pô, tu tá de boa. É que nem aquela sensação, cara, você tá de boa com teu celular e uma escada e um prédio, um local alto, um local que claramente vai fazer o teu celular ou quebrar ou perder, e do nada a gente fica perto desse local e pensa, e se eu jogar o meu celular? Sabe? Então, Do nada. pensamentos intrusivos. E isso é ao extremo, e tem um monte de situação na vida que acontece, eu não vou soltar exemplos, porque eu não quero criar ansiedade na cabeça das pessoas, mas só que, Então, tipo... vamos manter o papo friendly, vamos, aqui, os ansiosos de plantão. O podcast é family friendly. Family Family friendly. Aí Acho que eu não- não falei um palavrão nesse podcast. Um palavrão? Fala só um aí, só pra ter. Não, eu não posso. Não pode? O quê? Que isso, cara? Tu quer derrubar meu What canal? the fuck? Ô, caralho, o que é isso, mano? Bom. Ô, que Pra levantar susto. um pouco o astral da conversa aqui, mano. Tem um Cara. negócio que eu acho muito legal de pensar, que é tipo assim, às vezes tem um amigo meu que pergunta, tipo assim, cara, como é que você consegue trabalho alheio se... Eu não tenho, tipo... Eu não tenho tantos seguidores quanto você, e como é que você consegue trabalho? Mano, eu gosto de pensar nisso que é... Você melhora o seu portfólio, o seu próprio trabalho primeiro, tá ligado? Depois você tenta pegar os negócios depois. Por quê? Isso aqui é pra mudar assunto, mais ou menos, tá ligado? Espero que você não se importe. Não, pode. Mas é porque eu literalmente conheço gente que tem... Eu conheço gente que tem, tipo, menos seguidor que eu, tem menos inscrito que eu, tem menos que eu. Mas o trabalho da pessoa é absurdo, e a pessoa trabalha, tipo, em empresas famosas, tá ligado? Tipo, a Riot. Imaginei nomes. Então, Eu tipo assim, Ah, é um negócio pra refrescar muito a cabeça do pessoal que é ansioso com like e etc. Porque, tipo assim, cara, conseguir trabalho alheio, tipo, conseguir realmente trabalho, assim, na internet, com essas coisas assim, mano, vai depender mais
qualidade do que você faz do que número de seguidor, mano. Eu não sei porque tem tanta gente que estressa tanto assim. Óbvio que pra chegar até alguém, você aparece na timeline de alguém, alguma coisa assim. Mas nada impede de você também mandar o seu portfólio pra pessoa, né, mano? E quando você tá mandando o seu portfólio, você vai estar mandando o seu trabalho, não o número de seguidor e like que você tem. Nossa, cara, e isso é um ponto importantíssimo. Porque E contato. Contato também. Contato é muito eu ia importante. citar o networking, sim, mas Faz muito amigo, mano. Você é editor. Faz muito amigo editor, mano. Porque eventualmente algum vai chegar tipo assim, ô, tô precisando aqui um editor rápido do trabalho. Aí você é amigo de editor? Editor pra editor, sabe como é que funciona, né, mano? Então, cara, é contato, mano. eu conheço exemplos, Nathan, de pessoas que não têm tanta influência e têm trabalhos muito... trabalhou com empresas muito grandes, e pessoas que são hiper talentosas, que tipo, acabam às vezes até se sentindo confusas porque não estão desenvolvendo a influência para certas coisas. E como você mesmo disse, não necessariamente a pessoa vai deixar de ser contratada se ela tem poucos números. Depende muito do trabalho. E eu acho que nesse caso é só sobre habilidade, mas eu fico maluco pensando também que é questão só da pessoa continuar andando, que eventualmente, naturalmente, um público vai aparecer. Tem muita gente que para no meio da corrida e fica frustrada pensando, caramba, porque eu não tenho o número de seguidores que eu sempre almejei, mas basta só continuar correndo. Tipo, é muito sobre sorte, é muito sobre o estilo de arte que você tá tendo no momento, é muito sobre experimentar, é muito sobre testar outras redes sociais, testar outros ambientes e também essa questão que você mesmo disse, o networking. Porque às vezes você vai conhecer alguém que conhece um amigo que precisa de um certo trabalho e esse certo trabalho é perfeito para essa pessoa. Entende? E foi literalmente o que aconteceu comigo em um dos meus trabalhos que, tipo, que mais me alimentou bem por, tipo, 9 meses. Foi Olha. exatamente isso. Pô. Foi, tipo, foi um amigo meu que viu em algum lugar que alguém tava precisando de animador. E, tipo, ele foi tentar pegar uma vaga de concept artist, tá ligado? Concept artist. Aí. Sim, sim. E aí tentou eu e ele pro negócio. E aí foi, tipo, ele que me recomendou, praticamente. Foi ele, você é animador, não é? Então eu tô conversando com esse cara aqui, ele precisa de animador e tal. Aí eu tentei, deu certo, e tipo, deu muito certo, tá ligado? Rapaz, eu até já imagino aí, mas tem uns contratos, né? Tu não pode sair divulgando aí as coisas aí. Então, esse aí foi o que eu falei do trabalho com o contrato lá. Entendi. Mas é absurdo. Não foi número de seguidor e like que isso chegou em mim, foi a amizade, tá ligado? Foi um amigo meu que falou que ele me basicamente puxou assim, a minha roupa, então... Esse cara aqui precisa de animador, mano. Você é animador. E foi tudo pelo Discord, tá ligado? Então não me mandei, tipo, minha conta, ele não me achou. Caramba. Porque você pode ir atrás de... Tipo, tem muita pessoa no Twitter que tem as contas de comercial, sabe? Que... me chama por aqui, no e-mail. Aí os caras que vê assim... Isso é legal também. Mas... tanto você pode chegar no seu trabalho, ou às vezes o trabalho aparece pra você, mano. E tipo assim, a vida é... oportunidades, tá ligado? Oportunidades aqui e ali. E tudo que você faz na vida ou você pega a oportunidade ou você passa, sabe? Cara... Tudo. Tipo, é uma oportunidade de viajar, ou você pega ou você passa. Apareceu assim. Sempre vai aparecer, tá ligado? É uma oportunidade de ir pra algum lugar. Você pega ou passa. É isso, mano. E, tipo, eu já escutei isso em outros podcasts, se eu não me engano foi no Flow. E essa ideia foi tão incrível porque... Eu parei pra pensar nisso de uma maneira se encaixando na minha vida, mas parece que quando a gente põe uma ideia no universo, tipo, eu quero viver da arte, eu quero fazer cinema, não importa. Quando a gente põe essa ideia, parece que o universo ele fica jogando oportunidades pra gente e às vezes de uma maneira muito específica. E quando a gente fisga essas oportunidades, tudo vai se desenvolvendo naturalmente. Então, vai vindo as coisas legalzinho, bonitinho. É sobre não parar de sonhar e continuar andando. E às vezes é muito difícil isso. Porque enquanto o mundo gira, oportunidades sempre vão aparecer, mano.
sempre tem um intervalo de tempo entre um e a outra. Pode ser, tipo, grande ou minúsculo, mas sempre vai ter, mano. Enquanto você trabalhar, por exemplo, de editor e tiver sempre, tipo, conversando com amigos editores ou olhando o mundo da edição, assim, vai aparecer, tipo, preciso de editor aqui. Aí você vai lá e pega, tá ligado? Ou arte. Tô precisando de arte pra não sei o que você quer. Você vai lá e tenta e pega, ou não pega, e tá tudo bem, tá ligado? Mas é isso, mano. E você cresce a partir daí, mano. Nathan, sabe uma coisa que me fascina em conversar com outros artistas e, tipo, sempre priorizar, às vezes, ter conversas com artistas? O que me fascina é que um artista, ele tem uma visão de mundo muito mais ampla, até mesmo sobre si, sobre os sonhos que são já estabelecidos, porque eu tenho certeza que você já conheceu pessoas que não têm um rumo, sabe? Pessoas que às vezes o rumo é muito simples, pessoas que ainda não descobriram o que elas querem ser, e é muito mais raro, pelo menos no meu ciclo social, encontrar alguém que não tem um rumo. E às vezes, tipo, isso tudo que a gente tá comentando agora, de a pessoa ir correndo atrás, a pessoa ir sonhando, não é algo que faz sentido para várias pessoas. Eu já tive conversas com amigos meus que são pessoas incríveis, mas que já tiveram em fases da vida que elas não sabiam o que queriam. E eu sempre fico pensando, caramba, é louco pensar que às vezes a pessoa não se encontrou, a pessoa não se descobriu em algo, e não necessariamente isso vai ser uma verdade absoluta, vai ter muitas oportunidades, até mesmo como você mesmo falou, na vida, que vai fazer a pessoa descobrir quem ela é, qual a identidade que ela quer construir, o que ela quer estabelecer na vida, entende? Então, exatamente. Eu fui num algo mais profundo aí. Eu tenho essa mania, cara. Eu tenho essa mania Não, relaxa. feia. Essa O mania papo já tava feia. profundo já. Não, profundo? Não, que mania feia o quê? Que mania feia o quê, cara? Tá tudo bem. É Tô verdade. pensando aqui em alguma coisa pra responder. Não, é que porque feio é o preconceito. Isso é algo que requer um pensamento mais assim. Deixa eu ver. Isso é algo que requer um desenvolvimento maior. Tipo, não é só eu soltar esse pensamento que já tá mastigado na minha cabeça e esperar que tu tenha uma resposta. Não, completo sentido, cara. Voltando a essa questão de rumo, como a gente havia dito, o networking, ficar correndo atrás, sonhar, entender exatamente o que você quer conquistar é algo essencial. E nem sempre a vida vai fazer as coisas da maneira que a nossa mente fica fantasiando. Tem muita coisa que, quando vai se desenvolvendo, vai expandindo constantemente. E até mesmo a gente entrega resultados e presencia coisas que estavam muito fora da nossa expectativa. Então. Às vezes também é mais fácil você fazer trabalho pra outras pessoas do que pra você, pra se sustentar, assim, né? Porque, tipo assim, eu poderia ter continuado fazendo vídeo no YouTube, eu poderia ter, tipo, continuado melhorando como eu tava melhorando em animação e arte, tipo assim. Mas acho que se fosse pra contar só com o YouTube, que tava dando certo na época, mas hoje em dia é mais complicadozinho assim, eu acho que, tipo assim, eu não estaria onde eu tava hoje, sabe? Você tem que trabalhar pra outras pessoas pra conseguir, tipo, uma firma pra você, sabe, se sustentar. Aí você começa a experimentar um pouquinho do lado, assim, dos seus lados pra outras coisas. Porque, vamos dizer que você trabalha com... Você quer vender arte na internet, ou música, ou edição. Por exemplo, pode não dar certo nos primeiros anos. Aí você pode acabar ficando assim sem contato e tal. Mas você não quer parar. Então você, sei lá, arruma um empregozinho na vida real. E, tipo, você pode continuar tentando, sabe? Você trabalha na vida real pra não morrer de fome. E quando volta pra casa, você consegue, tipo, trabalhar ainda em edição. Isso, tipo, isso desgasta mais. Isso com certeza desgasta mais. Mas, tecnicamente, até você não achar o que você quer fazer ainda, a corrida não acabou ainda, sabe? Tem muita gente que para no meio do caminho, muita gente que desiste e pensa: caramba, eu não vou conseguir fazer sucesso naquilo que eu gostaria, e só desiste. E às vezes pessoas que bastava continuar andando mais um pouco queriam alcançar exatamente o que elas estavam correndo atrás.
É bizarro pensar. É aquele meme lá do minerador atrás sim, do parando diamante. diamante. Aí ele para e volta e tava do lado dele o diamante. Eu sempre penso nessa imagem A quando. vida é aquilo, mas tipo. A vida é aquilo, mas sempre o diamante pode estar, tipo, mais longe, assim, tá ligado? Não, Ou mais perto do que exatamente. você acha. A Caramba. vida é sempre assim, mano. Quando eu vou desistir de alguma coisa, eu sempre lembro dessa imagem, porque eu fico pensando, caraca, mano, imagina, eu desisto das coisas, eu desisto e seja porque eu tô sentindo algo de negativo, seja porque eu tô frustrado, eu tô ansioso, às vezes eu desisto no meio e no futuro chega um arrependimento e uma reflexão pensando, caraca, e se eu só tivesse continuado? Será que daria certo? E é uma resposta que tu nunca vai ter. Porque tu já era, não tem mais como responder isso. Lembrar que a vida não para, o tempo vai passando, 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 e tem oportunidades que é pegar ou largar no momento, cara, é maluco, é assustador isso. Eu sei Nossa. que eu sinto isso, eu já peguei a oportunidade e eu já deixei a oportunidade passar, então eu sei como é que é os dois lados da moeda. Nossa. E eu percebi que eu deixei a oportunidade passar, doeu um pouquinho, mas tipo assim, na época não dava. Nossa, é pior quando tem coisas que a gente quer fazer por conta de algo que a gente não controla, a gente só não pode fazer. Então, Aí esse que, caso é tipo, muito diferente. que tipo, ai, cara, como é que eu explico isso, mano? Tipo, às vezes vai estar, tipo, você vai estar fazendo, tipo, você já vai estar ocupado com alguma outra coisa, tá ligado? Aí você, ou você, tipo, você se mata 2 vezes trabalhando em alguma coisa assim. E na época já tava dando meio certo, assim, o que eu tava fazendo, aí eu tive que passar a oportunidade, mas vive livre na minha cabeça, mano, que eu falando, ai, que agonia, mano. Nossa, cara, poxa, eu... Ah, mas, cara, vendo a tua Mas eu tô aqui, trajetória... vive forte Não, aqui, ó. Tô sim, aqui, ó, sim. E o que tu tá Ó. fazendo hoje em dia, eu acredito, o que eu tinha mencionado no início do podcast, a pressão nem se compara ao que você sentia com o YouTube. E o YouTube Não se compara. é muito difícil de você viver com o YouTube. E, tipo, no início, o início é a parte mais complicada de tudo, mas também tem um agravante que o seu conteúdo era de animação. Era algo que a qualidade técnica não era do dia pra peguei noite. o mais difícil pra começar, É. eu peguei o que mais dá trabalho pra começar. Principalmente no Brasil. Tu pegou o mais difícil e um país Eu peguei que... o pior no Brasil. É, ainda, cara, meu Deus porque do se céu. fosse Nasceu no modo hard, no mano. modo hard, cara. Infelizmente acontece muito isso num quesito de arte do nosso país, mas que bom que tu tá aí, cara. E hoje em dia tu é inspiração de muita gente. Hoje em dia tu tá conseguindo seguir o rumo com os teus projetos de animação e acredito eu, cara, que tu vai ter muita coisa incrível ainda pra mostrar pro mundo, cara. Ixi, Maria, mas tem gente que me usa como inspiração, mano. Eu te São uso. loucos. Eu. Não, cara, mas poxa. Para, mano. É, até nem sei o que eu ia falar, cara. Minha mente só saiu. Tô tentando encontrar um assunto aqui, Começa, cara. né? Tentando Começa encontrar. a ficar com sono. É o sono. Dormir aqui no sofá. Cara, eu tô fazendo. Esses 3 últimos podcasts que eu fiz um horário Madrugada. muito tarde. É, madrugada, cara. É um erro. Que hora você tá dormindo? Cara, eu tô dormindo. Normalmente. Passei de meia-noite. É que eu já tinha um problema de insônia, só que quando eu me mudei de casa, é que, tipo, havia mencionado isso em outros programas, eu, tipo, quando eu me mudei de casa, esse problema diminuiu muito, mas ainda assim eu tô dormindo Nossa. tarde, porque um dos problemas de trabalhar com a internet é que, tipo, pô, trabalhar com a criação de conteúdo, no caso eu gravando meu áudio e tal, um dos problemas é que nem sempre vai ter um horário decente pra gravar. E às vezes eu escolho gravar de madrugada, que nem a gente tá gravando aqui agora, porque não só tem um silêncio legal pra gente conversar, como tem um silêncio legal pra gente conversar, sabe? Porque What the fuck? de tarde não tem essa oportunidade fácil, sabe? Mas é Sim, cansativo. Às vezes eu tô aqui cansado porque, tipo, eu tô gravando um programa em seguida do outro. Tipo, eu tô fazendo esse teste. Eu peguei essa semana, tipo, hoje é dia 18/6. Primeira vez que eu falo a data num programa. Ai, E meu Deus. 18/6. E, tipo, é a primeira vez que eu pego uma semana
pra gravar vários episódios em sequência pra eu tentar, de uma vez por todas, fazer a minha mente ficar mais tranquila com esse clima de programa. Porque, ô, Nathan, esse é o primeiro podcast que tu participa? Eu não. Talvez é o mais longo. Porque eu lembro longo? que. Eu lembro que eu ia participar em algum outro, só que esse outro foi cancelado. Caramba, mas é bem comum, cara. Eu agora tô conseguindo entender, eu tô vendo o programa todo com uma perspectiva muito diferente, porque Então, você gravar um podcast, principalmente desse jeito maluco que eu tô gravando, é uma coisa. Tipo, eu tô fazendo as coisas aqui sozinho, as perguntas é sozinho que faz, tipo, tô conversando contigo aqui, tipo, é muito diferente, cara. É uma parada que a cabeça, ela tem que constantemente se regrar, tipo, pra qual direção o programa tá indo? E às vezes eu sinto que eu não mandei bem alguma pergunta, às vezes eu sinto que a conversa não foi muito boa, e eu não tô jogando um desabafo em você, tá bom, meu querido? Só tô falando a relaxa, tudo bem. perspectiva aqui, cara. Às vezes é uma parada diferente, sabe? E eu acredito Tá. que isso se conecta também com o que é a visão de um criador de conteúdo produzindo as coisas do que é a visão do público, sabe? Porque a gente constantemente na criação de conteúdo, a gente investe na edição, a gente investe horas da nossa vida quebrando cabeça para tentar resolver pequenos erros que aparecem. Acho que isso já aconteceu muito contigo, tipo, às vezes tu tá fazendo um vídeo incrível, uma animação incrível e do nada o teu programa crasha. Você perde um dia inteiro de trabalho e você tem que engolir seco, lidar com o estresse pra tentar reconstruir tudo, sabe? E isso já faz parte. Não, pode falar, por favor. Não, tomei um susto aqui. Ai, eu Derrubei um alguma susto. coisa. Não, tipo, isso faz parte desse processo demoníaco que, tipo, é muito diferente você tá criando e você vê. Porque às vezes eu olhava o que era um programa de podcast e eu pensava, cara, é fácil, é só conversar. Não, não é. Não é, cara. E eu acredito que tu deve ter essa mesma visão com o teu estilo de criação e de produção de arte, cara. Sobre a dificuldade de fazer. Não só isso, o processo todo, cara. É muito diferente. Tá maluco, mano. Eu lembrava que eu postava vídeo domingo. Aí segunda e terça eu já ia, tipo, caçar alguma ideia, qualquer coisa. Literalmente qualquer resquício de ideia. Eu já tava praticamente pescando já, assim. Aí quarta-feira eu tirava pra gravar o áudio. Quinta, sexta pra animar. Sábado pra, tipo, finalizar a edição, alguma coisa assim. Aí domingo eu postava e reiniciava o loop, tá ligado? E isso se eu gravasse o áudio na quarta, porque muitas vezes eu já gravei áudio na quinta. Tudo isso no espaço de uma semana, mano. É absurdo. Eu era maluco, eu era doido. E tem essa questão, eu não sei como funciona a tua cabeça, Nathan. Tem essa questão que nem sempre a gente vai estar legal da cabeça para gravar os áudios ou seguir um roteiro, sabe? Eu não sei. É muito 880 tempo para isso. cada um, 880 para cada um. Cada ser humano funciona embasbacado, mas enfim, Nathan. Pra finalizar esse programa aqui, que já tá ficando muito tarde aqui, já tô ressaltando muito. Acho que eu vou deixar um horário, sabe? Deixar um relógio ali, sabe? Ali em cima, em algum local. O quê? O que houve? True. É, tipo um relógiozinho pra mostrar que hora a gente tá gravando, porque às vezes isso influencia até mesmo no público pensar, caramba, eles estão gravando tarde, eles devem ter... Enfim, ponto é o seguinte, pra Você deve final... justificar as vozes mais grossas. cara, porque a gente tá cansado aqui, nada impede da gente gravar um outro programa no futuro, obviamente com mais preparo, ou até mesmo ao vivo, dependendo da vibe que a gente ter, porque eu queria experimentar também a dinâmica de como é gravar um programa ao vivo, porque gravar assim, apesar de ser mais confortável, eu sinto que ao vivo dá pra render mais e até mesmo com o público, porque o público eles podem mandar mensagens e... Entende, sabe? Você pode até revisitar o pessoal que já passou por aqui, que já Sim. tá mais confortável e já sabe como é que funciona. E não, é a ideia. Tipo, eu acho que eu me sentiria inseguro do primeiro podcast de eu fazer com alguém fosse ao vivo. Eu iria me sentir um pouco inseguro. Até mesmo Então. porque eu sei que não é todo dia que tanto o convidado quanto eu vai se sentir bem pra ter uma conversa, sabe? E às vezes é legal revisitar um convidado, mas
pra finalizar o programa, Natan, queria perguntar pra você aqui, se tem alguma uma consideração final, algum assunto que você sentiu que dá pra reforçar? Se você pode falar qualquer coisa, esse momento do programa é seu, você fala o que você quiser, meu querido. Acho que eu posso reforçar o negócio que eu tinha falado de... Acho que tem muita gente que tá crescendo aqui agora e vai passar por uma das piores sensações da vida da pessoa, que é a pior sensação do mundo, que é você achar que você tá ficando sem tempo. É você achar que o tempo tá acabando, que meu Deus, eu tenho tantos anos e, meu Deus, o tempo tá acabando, eu tenho que fazer alguma coisa. Nossa. Cara, deixa esse lado. O tempo não tá acabando. O tempo não tá acabando. O tempo tá passando na mesma velocidade que sempre passou. E só quando você começa a se sentir muito agoniado, é exatamente nesse momento que você tem, sabe? Que você tem que, sabe, faz uma caminhada, assim, levanta a cabeça, respira, sabe? Volta. E usa esse tempozinho pra fazer alguma coisa que você gosta. Algum hobbyzinho, qualquer coisa. Desenhar, tocar uma música, jogar algum jogo, conversar com alguém. Principalmente conversar com alguém. E prioriza, tipo, dar atenção a algum amigo seu que você não conversa há muito tempo na vida real. Tenta arrumar alguma desculpa, qualquer desculpinha pra sair, só caminhar com a pessoa. Só caminhar com a pessoa e ir conversando é ótimo. É muito bom botar o papo em dia com alguém assim. Porque algo que eu queria fazer hoje, assim, mais ou menos, eu não tenho, sei lá, essa energia pra fazer e tal, é chamar algum amigo antigo e, tipo, só andar assim, passear, conversando, sabe? Então, se você tá crescendo aí com o seu grupinho de amigos na escola, não deixa só sumir no tempo, sabe? Não deixa sumir no tempo, assim, não deixa... Mantém contato, tenta conversar vocês. Enquanto isso, você ainda tá se descobrindo, acha alguma coisa que você gosta de fazer, explora, sabe? Explora, mano, assim. Produz alguma coisa, pega amor a produzir alguma coisa. Ou até na vida real também, não só arte, assim. Você, sei lá, cientista, médico, ou alguma coisa mais bobinha, tipo, sei lá, trabalhar com floricultura, ou veterinário, cuidar de animal, ou, sei lá, só fazer alguém sorrir, assim, investe nisso, sabe? Não acho que você tá perdendo tempo, ou a sua vida tá acabando por causa disso. É isso, mano. A vida não precisa ser tão complicada quanto a gente faz ela ser e achar que tem que ser perfeito em tudo que a gente faz. Não, as coisas não vêm daí. Se a gente fosse perfeito em tudo na primeira pegada, o mundo ia ser muito chato. Caralho. Nossa. Muito obrigado por esse momento, Natan. Muito obrigado por Acho essas que é uma palavras. mensagem que muitas pessoas precisam escutar, mano. E essa, no caso este, foi o 6º episódio do Aquário Social O 6º episódio do Aquário Social. com o Max Neton. Com o Aquário Social. O 6º episódio. O 6º episódio Acabou. do Aquário Social. Acabou.